Capítulo 3. Cássia desembarcou em São Luís numa tarde chuvosa de abril, e o céu parecia desabar sobre a cidade. A meteorologia havia feito uma previsão que vingara, no popular chuva torrencial com relâmpagos e trovões. A capital maranhense, abençoada pelos ventos alísios de Nordeste e pelos raios de sol cobrindo as praias na maior parte do ano, era também uma almácega para o pranto do infinito. Como se aprende nos livros de geografia, o hemisfério sul tem uma porção pequena de terra, comparada com a superfície de água. Por isso, as massas de ar que invadem o continente são todas úmidas e não muito frias. O ar tropical marítimo é a massa de ar predominante na América do Sul. Sua estabilidade e condições de tempo variam de um lugar para outro. Na área banhada pelo Atlântico, como é o caso da Ilha do Amor, os ventos sopram geralmente de nordeste para sudeste. As chuvas, com isso, são inevitáveis. Com a roupa encharcada, o cabelo escorrido e os sapatos como canoas furadas, Cássia tomou um táxi com destino ao bairro Sacavém. Ao abrir a porta do carro, o motorista olhou para cima, alcançando a parte superior do corpo dela, e ensaiou um sorriso sem maldade. Durante o trajeto, a conversa foi sobre o dilúvio daquela sexta-feira de abril. Com trânsito raivoso e muita dificuldade para se chegar a qualquer destino, é que em alguns trechos as precipitações haviam coberto parte do asfalto. Somente depois de quase 1 hora de trajeto, o táxi parou em frente à residência. Cássia carregou a mala, desejou boa sorte ao taxista e entrou. Naquele mesmo dia, pegou no batente, pois fez contato com uma família para a qual já havia trabalhado e conhecia toda a rotina da casa, bem como as manias e exigências dos moradores. Mesmo sem saber fazer quase nada, ia se esforçando e rapidamente surpreendia. Organizada, cuidadosa e extremamente simpática, conquistava do animal de estimação as visitas, ao ponto de algumas sentirem-se na obrigação de retribuir suas gentilezas. Roupas, sapatos, toalhas bordadas, lençóis de algodão, maquiagem e por aí vai. Cássia agradecia da mesma maneira, fosse uma caneta ou um relógio caro de marca. Diferente do interior, o relógio na cidade corre apressado. Pelo menos era essa a impressão de Cássia quando estava em São Luís. Em Pedro do Rosário, a malemolência das tardes e a escuridão da noite eram como um bicho preguiça, enroscando-se num galho de uma árvore, no slow motion sem fim. Por isso, os meses se passaram rapidamente e a cidade estava na efervescência das eleições para a prefeitura. Cássia não tinha predileção por nenhum candidato, até mesmo porque não compreendia muito o jogo político, ou achava que não, mas sempre torcia para que o eleito tivesse uma garra contra os índices de desemprego. Como a maior parte dos eleitores, ela almejava uma ocupação digna, algo com que pudesse pagar suas contas e ainda sobrasse um pouco para roupas mais decentes, e outros trocados para o estudo e o lazer. Passou-se o tempo. Numa tarde candente de agosto e também de vento forte amenizando as sensações de calor, a vida dela encontrou um alento. Seguia em direção a um laboratório clínico, onde apanharia o resultado de um exame para a família de um rapaz tetraplégico e com problemas mentais, do qual passou a tomar de conta, no bairro Sacavém, quando percebeu uma movimentação de jovens entrando e saindo de uma casa. Na verdade, era um dos comitês de um partido político. Sem hesitar, adentrou e perguntou se havia vaga para emprego, pois buscava uma ocupação menos cansativa. Além de lavar, passar, limpar a casa e cozinhar, dava assistência completa ao rapaz, que se comportava tal e qual uma criança, de 6 meses. As tarefas incluíam trocar fraldas, lavar o banheiro, dar comida na boca e outras necessidades básicas de um indivíduo na primeira fase de desenvolvimento. A resposta foi curta e grossa. É um trabalho voluntário, com direito apenas a transporte e alimentação. Jura? Não tem problema, disse a voluntária. Cássia aceitou de pronto e agarrou a oportunidade com unhas e dentes, pois percebeu que dali poderia advir algo melhor, a partir das amizades que conquistaria. Aquela era a sua chance de poder mudar de ocupação, já que a anterior lhe consumia demasiadamente, sendo a recompensa inexpressiva.
No outro dia, estava no mesmo entre-sai dos outros jovens, uma senhora simpática chamada Quintela, coordenadora de campanha, rapidamente simpatizou com ela, que se mostrou interessada e prática no cumprimento das tarefas exigidas. Foram dias e noites de muito trabalho para eleger o candidato. A experiência no partido deu a Cássia a oportunidade de fazer amizades. Muitos de início a olharam meio de banda, mas depois acharam-na divertida e seus trejeitos passaram a ser um diferencial no grupo dos militantes. Até o alto escalão da política caiu nas graças de Cássia, e alguns engravatados prometeram ajudá-la após a ascensão do candidato a prefeito. A vitória foi uma grande festa nas ruas. Cássia comemorou com milhares de pessoas. Quintela sentiu o gostinho do dever cumprido e respirou bastante aliviada, pois realizara um excelente trabalho. Naquela mesma noite, recebeu inúmeros cumprimentos de vários políticos e, claro, depois das noites de labuta na coordenação da campanha, precisou de sombra e água fresca. Foi quando, dias depois, partiu para férias em Fortaleza e convidou Cássia. Aquela era mais uma oportunidade que se apresentava, pois, quem sabe, o convite poderia ser um indicativo de mudança para melhor.